Olá, boa tarde, Thaís, seja muito bem-vinda, o pessoal da mesa também, aí, da nosso encontro, na verdade, né, na mesa virtual. É um prazer aí recebê-los e a ideia dessa nossa encontro, desse nosso bate-papo, falar sobre saúde, né? Então, mês passado tive um encontro com uma profissional da nutrição. Hoje tenho o grato né, participação da Thaís, que é psicóloga, né? Depois eu vou pedir, Thaís, para você se apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandro, eu sou estudante de educação física, né? Então, sou um apaixonado por esportes e principalmente por esse viés da saúde, do cuidado né, com a saúde mental também, com a saúde física, espiritual. Acredito que tudo isso está conectado. E o que eu procuro fazer é incentivar as pessoas para que tenham, para que busquem e coloquem o exercício físico, o movimento na rotina como hábito de vida, né? Nesse final de ano eu devo estar me formando, então já estou me preparando para ano que vem, enfim, já trabalhar, né, colocar meus serviços à disposição. Nesse sentido, eu estou me preparando para isso. Thaís, Marilene, Raquel, Lucas, sejam muito bem-vindos. Eu vou deixar... Obrigada. Imagina, fiquem bem à vontade, que é um bate-papo, isso aí, ideia, né, teve dúvida, vamos ir trocando informações, trocando ideias. Thaís, por favor, a palavra está contigo e, enfim, conte um pouquinho da tua profissão, da tua história para a gente. Obrigada. Então, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, a presença de vocês aqui nesse bate-papo. E eu gostaria de avisar já que realmente é bate-papo. Não é para só eu ficar conversando, ficar falando, porque eu acho que isso também, né, a gente sempre agrega quando tem essa troca, né, quando tem dúvidas, quando tem... Então, fiquem à vontade para, se vocês tiverem algo a acrescentar, quiserem trocar uma ideia, eu acho que isso é sempre muito importante, né? Então, agradecer ali o convite, né, esse momento, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho que ele é tão pertinente hoje em dia, que seria o bem-estar, exercício físico, e cada vez mais a gente percebe o quanto isso está integrado, né? O emocional, o mental, com o nosso corpo, né? Então, antes de eu começar já a entrar, eu vou falar um pouquinho a meu respeito, que senão eu começo, me empolgo e vou falando aqui sobre o assunto e não me apresento. Então, eu sou Thaís Munaro, sou psicóloga, trabalho muito dentro da linha sistêmica, tenho pós estou em andamento, né, em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Então, são alguns nomes pouco diferentes. Então, neurociência, a gente utilizar o nosso cérebro, os nossos neurônios, a nossa mente a nosso favor, a favor do nosso corpo. Então, é isso que eu acredito muito. Então, utilizar tudo que nós temos, todas essas ferramentas, para potencializar tudo aquilo que nós somos, né? A psicologia positiva, então, dizendo onde nós estamos, como a gente pode potencializar isso, como podemos ressignificar algumas adversidades que acontecem na nossa vida. Então, ver de uma forma um pouco mais daqui à frente, né? E uma que trata essa questão. Só um minutinho. Oi, Thaís está fazendo... Mari, coloca no mudo. Foi. Bem tranquilo. Coloquei aqui, Mari, bem tranquilo. Virginia, E o mindfulness, então, que fala muito sobre a questão do momento presente. Então, a gente vê muito sobre mindfulness na questão de meditação, de yoga, tem um pouco a ver. Mas, ao mesmo tempo, a palavra realmente mindfulness, ela seria ligada no viver o momento presente, o que estamos sentindo agora, entrarmos em conexão com quem nós somos. Realmente. Mas eu tô triste. Não tem problema. Então, por quê? E se dar conta do nosso sentimento, da nossa emoção.
E eu também trabalho muito com a questão de traumas, né, e memórias. Então, tem uma técnica que é Brain Spotting, que trabalha dentro dessa questão das memórias, de uma conexão direto com os neurônios, com o cérebro e com a memória inconsciente. Então, todas essas áreas, elas são divergentes, mas, ao mesmo tempo, elas interligam, né? Então, todas elas acabam tendo todos um fundo que vão para o mesmo lado, tá? Então, essa é um pouquinho de quem eu sou, né? Não quero me estender muito, mas eu acho que é importante explicar para a gente entender um pouco mais como funciona o nosso cérebro, a nossa cabeça, como funciona essa questão da mente. E hoje em dia, nós temos muito, cada vez mais vem se falando a questão do nosso cérebro ligado e conectado com o nosso corpo. Então, aquilo que nós sentimos, o nosso corpo também sente. E também sabemos que existem neurônios em todo o corpo, não apenas no cérebro. Então, podemos utilizar isso também a nosso favor, né? A questão, agora entrando um pouco no assunto, a questão do esporte. Eu não sei se eu tô indo muito rápido, Alice, tu quer falar alguma coisa também, vocês querem? Não, tá ótimo, né? Bem bacana. Parabéns pela tua formação, né, Thaís? Eu acredito assim que é uma linha de conhecimento assim bem importante e que faz total sentido, principalmente agora que tu vai entrar no esporte, aí a gente vai explorar um pouquinho esse mundo. Eu tive assim já algumas coisas que depois eu quero falar sobre o que eu sinto quando eu pratico, né? Isso é muito interessante. Eu acho, Alice, se tu quiseres, de repente, não sei se tu queres falar agora, ou se quer falar depois como tu te sente também, porque eu acho que é interessante a gente conseguir entender, né? A gente pode começar, de repente, como tu te sente com o esporte, e daí também eu vou podendo dar uma explicação e a gente vai podendo trocar essa ideia. O que que tu acha? Ótimo, ótimo. O que acontece? Eu comecei a praticar o esporte por uma questão de saúde, né? Eu estava buscando realmente essa qualidade de vida e no momento que eu estava bastante triste e aí eu tive que recomeçar naquele período e uma das coisas que me veio à cabeça era o esporte e eu queria inicialmente comecei com musculação e depois eu fui para corrida e o que eu quero e o que me fez bem assim foi que ao longo desse tempo eu comecei a me conhecer mais, né? Eu comecei a entender, claro que às vezes eu estava triste e eu conseguia meio que descarregar ali na corrida essa tristeza. Mas também aí teve outros momentos que eu estava extremamente feliz e foi muito legal, porque ali eu também conseguia explorar essa minha felicidade na corrida, conseguia correr melhor e também era uma sensação muito boa, tanto durante como posterior. Nessa felicidade, acho que é uma coisa que tu faz bastante assim com o grupo, de sempre motivar, principalmente a motivação na corrida é muito isso, né, com o grupo de corrida. E nas corridas que eu ia contigo também, era sempre todo mundo na mesma vibe e tal. Acho legal isso. Aí passando, realmente, filho, passando para as pessoas, né, que estão comigo, enfim, a minha ideia é sempre eu respeitar muito essas pessoas, né, tipo, vamos começar, vamos lá, eu vou motivar, mas sempre fazendo com que ela não crie uma expectativa, assim, muito grande que ela não consiga realizar, entendeu? E essa é uma questão também, né, dessa consciência, assim, que me ajudou muito, é o que eu falo, assim, me ajudou muito e eu procuro incentivar, eu procuro passar isso para as pessoas, de uma forma que seja
boa, bacana, olhar com um olhar positivo, né? Então, e essa conexão, mas primeiro eu tive essa conexão muito forte, e aí depois agora ela está transcendendo, daí ela está indo para, eu estou buscando passar para outras pessoas. O que nas minhas, agora, vamos dizer assim, treinos que eu faço com os amigos, né, com essas pessoas que eu incentivo, eu acabo sentindo que é o caminho, assim, que eu acho que eu consigo, através dessas experiências, passar isso, né. Mas é isso, Thaís. Então, eu só queria te comentar que realmente é uma conexão muito forte, assim, né? Enquanto eu estou fazendo exercício e quando eu não faço, eu sinto falta de fazer para que eu consiga, né, passar pelas minhas emoções, mas também por pensamentos, eu falo que o exercício também o exercício é um exercício do pensar positivo também, e isso me ajuda bastante. Eu me estendi um pouquinho. Não, mas eu acho que é bem isso. E tu sabe, Eli, que eu acho que entra em encontro com o que eu ia explicar também. Hoje a gente fala muito em estresse, né? E o estresse, ele tá presente na nossa vida, no dia a dia e tudo mais. O que ele seria, esse estresse? Seria uma situação futura, tá? Que a gente precisa, alguma situação que nós precisamos resolver, né? E que a gente vê como a gente vai poder resolver. Então, o estresse, ele tem o tamanho que nós damos a ele. Porque eu vou responder ao estresse de uma forma, e tu vai responder a mesma situação de outra forma. Pode ser que eu me estresse menos e tu te estresse mais, porque é o tamanho, né? Que a dimensão que eu dou para aquela situação. Então, uma coisa positiva, que o estresse tem o tamanho que eu dou para ele. Uma coisa negativa, o estresse tem o tamanho que eu dou para ele. Entende? Porque vai muito de como eu estou para gerar o estresse. Então, isso, eu acho que esse é o começo da nossa conversa. E daí também vem a ansiedade, que a ansiedade é uma antecipação desse estresse. Então, são coisas de um futuro que eu me antecipo emocionalmente e eu vou saber lidar ou não com aquilo. Então, isso basicamente, assim, é algo que nós, seres humanos, temos e na atualidade, cada vez mais, a gente escuta muito ouvir a palavra estresse. Então, existem, e dentro do estresse, a gente também pode ter uma questão de depressão, de tristeza extrema, né? E são vários tópicos que nós temos em cima disso. O que eu diria sobre a depressão? Quais são algumas formas que a gente pode lidar com o estresse, com a depressão? E a depressão seria um pouco de um excesso de passado, quando a gente só fica naquele passado e não olha e não se depara para o momento presente, para o momento futuro. Então, a depressão é um excesso de passado. A ansiedade e estresse é um excesso de futuro. Mais ou menos essa a linha. E hoje nós temos muito excesso de passado, excesso de futuro. Mas temos que nos conectar também com o presente. Então, quando nós estamos em alguns momentos nesse formato, ou passado, ou futuro, enfim, existem duas formas. Vamos pegar um exemplo ali da depressão. Existem algumas formas de nós conseguirmos lidar com ela. A primeira seria medicamentosa. É uma opção válida, cada um lida da maneira que acha melhor. A outra opção, exercício físico também, né? Porque o exercício ele vai liberar, então, várias, né, dopaminas, endorfinas, ele vai fazer tudo aquilo que tu tá falando também, que tu te sente bem fazendo exercício, né? Então, acho que isso, ele é um dos pré-requisitos no tratamento de depressão, porque tu vai estar fazendo algo que te é prazeroso, mexe com todas as questões neurais, toda a química. Vai ver, eu não sou de ficar falando muito nome, né, estranho, porque eu acho que até isso não faz sentido e não é o nosso momento, né? Então, assim, a gente tem que encontrar, né, dentro disso e dentro do exercício, o que ele é importante. Se eu fizer um exercício que eu não gosto, ele não vai me ser prazeroso.
ele vai ser algo que, então, assim, para uma questão de saúde emocional, ele não vai ser prazeroso. Ele vai ser algo que vai me penalizar. Então, eu tenho que encontrar algo que me dê prazer para surtir este efeito dentro de ansiedades, de tudo isso. Então, o primeiro ponto, encontrar algo que eu goste. Que nem tu falou, a corrida e tal foi algo que fez sentido para mim. Que bom! Tu conseguiu encontrar algo que fazia sentido, que tu gostava. Porque a partir daí, tu vais, então, ter prazer naquilo. Se eu levar o exercício como algo ruim, é obrigação, ele não vai ser prazeroso. Então, ele não vai ativar aquelas conexões que precisam para te trazer o bem-estar. Falando em termos de bem-estar, né? Claro que a gente sabe que o exercício também tem a questão de saúde física, corpo, tudo isso que a gente sabe que também às vezes é importante, né? Então, pode falar, fala. Thaís, é muito bom esse ponto que tu tocou, porque me remete também a uma questão que aí é muito do que eu estou estudando agora, que é o professor também de educação física, né, o instrutor ou o professor, também ter a habilidade de fazer com que o aluno encontre esse prazer nos exercícios, né? Porque isso interfere também a forma como o aluno é recebido, como o aluno vai encarar os primeiros desafios, né? Às vezes você recebe uma grande sobrecarga, ele vai criar uma barreira, né? Então, acho que isso que tu comentaste, assim, pelo que eu estudo, pelo que eu percebo, os estágios que eu faço, assim, tem muito a ver. E pela minha experiência também, né? Porque eu me lembro, assim, que teve, claro que teve professores para mim que me fizeram muita diferença. E tu tocou realmente nesse assunto interessante para quem está iniciando, também encontrar, às vezes, o esporte, às vezes ele pode pensar no lugar, na pessoa também que vai instruir ele para fazer esse exercício, ou ela, né, enfim. E claro que aí foge um pouquinho para quem busca o esporte como performance, como vamos dizer assim, buscar ganhar uma prova, aí, bom, ele vai ter que, obviamente, ser um obcecado pelo esporte, né, porque ele vai ter que se desenvolver ao máximo naquilo, então dificilmente ele não vai fazer aquilo que ele gosta, porque ele vai ter que fazer muito aquilo que, né, então ele vai gostar muito daquilo, mas é muito, e fazer o exercício, né, Thaís, que a gente está começando opa, comecei a sentir meu músculo, comecei a sentir meu corpo, como é que tá a minha postura, como tu falou, e muito bacana do mindfulness, né, que tu comenta, que é o viver o presente, como é que eu tô respirando, né, e isso, como é que eu faço isso fora do exercício, quando eu tô trabalhando, quando eu tô estressado, aí começa a perceber essas questões. E entrando um pouco nisso que tu falaste do mindfulness, né, então eu acho que esse ponto ele é muito importante dentro da atividade física. Porque quando tu estás, e para tudo, né? Mas quando tu estás ali na atividade física, tu tem que estar conectado, tu tem que estar prestando atenção no que tu estás fazendo, né? É legal tu ver a questão, olha, meu músculo está fazendo isso, olha, eu estou fazendo aquilo, como é que eu estou me sentindo? O que eu estou pensando neste momento? Então, isso é uma conexão muito alta, muito grande, o teu corpo contigo. E tu conseguindo ter esse momento também para ti, né, de exercício, tu consegue não ficar pensando o tempo todo, porque tu tá no momento presente. E isso é importante. E tu não tá pensando, ai meu Deus, mas eu tenho que depois ir correr, buscar não sei o que, fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que sair correndo pro trabalho, não. Se tu tá naquele momento, é uma maneira também de não te gerar o estresse, de ter um momento para ti. E a musculatura, nós sabemos, eu não sei em termos também, isso tu pode falar mais, né, ali, que tá já ali formado ali quase, mas a questão dos músculos, do quanto
nós estarmos presentes naquele momento, também existe um benefício, eu já ouvi estudos dentro da área da saúde, né, que tu consegue potencializar os teus resultados. Eu não sei muito bem como funciona essa parte, porque não é bem eu acho que isso é mais uma área médica, né, mais de educação física, mas ele consegue potencializar. Então, como é importante eu estar nesse momento presente, eu estar de fato com isso. E para nós estarmos nesse momento, tem que ser algo que a gente goste. Que nem tu falou, para quem é iniciante, nós temos que encontrar um exercício que seja prazeroso, né? Porque senão a gente vai uma semana e não vai mais. Que não, né? Se não seja um exercício, mas além do exercício, que seja um exercício que tu goste de fazer, tem que ter outros pontos, que nem um ambiente agradável. Quem sabe, mas eu tenho dificuldade, Thaís, eu faço, paro e faço. Bom, mas assim, buscar, então, alguns artifícios que facilitem isso. Alguma companhia, ter ali um profissional qualificado que possa estar te orientando e te ensinando um pouco sobre isso, né? Outro ponto interessante é anotar os seus objetivos, que eu acho assim, tipo, onde é que eu quero chegar? Eu não preciso estar ali num corpo escultural. Não precisa ser isso. E o principal, objetivos factíveis, objetivos que a gente consegue, que sejam palpáveis, né? Que sejam objetivos reais. E não aqueles objetivos, eu quero aquele corpo. Isso é uma forma muito fácil da gente se frustrar. Por quê? Porque para conseguir chegar naquele objetivo eu preciso fazer muita coisa. Então a gente te lembra lá que eu falei no início, a gente tem que usar o nosso cérebro inconsciente a nosso favor. Se eu disser pro meu cérebro, eu quero treinar todos os dias da semana, de domingo a domingo, né? O que vai acontecer? E se eu faltar um dia, o meu cérebro, ele quer sempre ganhar. Ele quer sempre estar na frente e quer sempre estar bem. Ele vai olhar assim, já faltei um dia, não vou mais nenhum. Já não consegui meu objetivo. Agora, se eu colocar pro meu cérebro, eu vou treinar umas 2 vezes por semana para começar. Ou 3, né? Algo que seja possível. Aí tu vai dizer assim, olha, eu consegui ir as 2 vezes. Mas acho que eu vou com mais uma. Mas de repente eu vou mais uma. E quando tu vê, tu tá indo 4 vezes na semana. Thaís, é melhor do que 7? Não, mas é melhor do que nenhuma. Realmente, assim, é uma conexão de você entender, conhecer, buscar, né, também ter experiências novas, mas experimentar coisas que realmente façam sentido para ti, né, que você possa buscar esses objetivos também são fundamentais, né, Thaís? Eu acho que isso e eu sempre me preocupei assim quando eu vi um aluno novo que chega assim, não, eu quero fazer 5 vezes na semana e tudo mais. Eu penso assim, poxa, às vezes até para gente que já treina para competir, né? Nem sempre tu consegue treinar 5, 6 vezes na semana, e a gente sabe que é puxado, né? Imagina para quem não está ainda preparado para isso, né? Então, como tu disse, assim, esse acompanhamento, esse olhar, ele é bem importante, assim. Obviamente, né, Thaís, eu não quero aqui dizer que a pessoa tem que fazer menos ou mais, eu quero dizer que é importante ela estar orientada para que ela consiga progredindo aos pouquinhos, consiga se sentindo bem, eu anotando essas vitórias, né, isso que tu comentou, assim, é muito bacana. Poxa, essa semana eu me senti super bem, fiz exercício, me senti muito bem, fiz exercício e não senti mais dor na coluna, tem muita gente que às vezes, né, tem dor na coluna, enfim, numa articulação, alguma coisa assim. Então, são vitórias que também vão nos ajudando, né? O Luca também pratica um pouco lá, né, filho de esporte, aí te ajuda nos teus estudos aí, né?
Sim, eu ia falar agora, acho que o exercício para mim ele surgiu bem, como você estava falando, né, de rotina, acho que na pandemia principalmente, porque estava fazendo faculdade, daí não era tudo livre, home office, acho que me ajudou a estabelecer uma rotina, assim. E também quando eu vim para cá, que daí aí começou um ritmo muito frenético, assim, de estudo, peguei muita cadeira, peguei muita responsabilidade. E, assim, eu vi que a possibilidade de eu surtar ali era muito grande. Então, eu fui lá, busquei um psicólogo, comecei a fazer consulta. E aí, isso também é aliado à atividade física, sempre fazendo atividade física para conseguir dispensar um pouquinho da energia que eu tomava, que eu tinha com a quantidade absurda de café que eu tomava durante o dia, né? E aí, realmente, acho que sem a atividade física e sem o psicólogo aqui, nossa, eu já Ia dar conta. teria surtado, assim, explodido a cabeça. Acho que foram duas coisas essenciais, assim. E, Luca, deixa eu te perguntar, tu gosta de fazer atividade física, assim, hoje em dia te é prazeroso? Sim, não, talvez? Com certeza, sim. E qual é o exercício que tu faz, assim? Corrida, né, e musculação. São os Tá. dois. E, Mas de vez em quando um futebol, de vez em quando, né, vai surgindo, mas esses dois são os principais. não, mas é legal, assim, eu te pergunto para justamente, né, saber qual o exercício que de repente te deu prazer, qual que tu, né, te dá mais prazer hoje, assim, ou mais ou menos, tá? Porque a gente também não precisa, que nem eu falei antes, às vezes a gente não precisa gostar, eu só faço porque eu tenho prazer fazendo esse exercício. Não, Uhum. às vezes a gente faz também sem muita vontade, né? Sim. E a gente tem que achar outros motivadores para fazer o exercício, e tá tudo certo. Mas Sim. qual exercício que tu gosta mais, assim? Tu gosta da musculação, gosta da corrida? Tem algum que tu tenha preferência? Assim, eu tava na academia, né, já fazia bastante tempo, desde que eu tinha vindo pra cá, uns 2 anos, e aí eu tinha enchido o saco, assim, bem como tu falou, já não tava sendo uma coisa mais prazerosa, era mais, tipo, uma obrigação. E aí, eu parei e comecei a corrida, assim, sabe? E aí era uma coisa que eu não fazia, que eu não corria fazia bastante tempo, e aí eu comecei e fiquei bem empolgado, sabe? E aí até agora, eu acho que faz um mês assim que eu recomecei a academia e já com outra motivação, assim, bem mais empolgado para fazer os exercícios, sabe? Aham. Então Ah, acho que foi isso, assim. Agora os dois, assim, mas eu tô me dedicando mais à academia. uhum. Mas eu acho que é isso que é o legal, né? Saber qual é o teu limite, e saber os nossos momentos, e saber qual é as nossas possibilidades, né? Então, olha só, eu tava fazendo academia, cansei, dei uma parada, fui um pouco pra corrida, e daí eu redescobri o prazer na academia. Uhum, Mas por que isso? Gente, nós também não vamos gostar da mesma coisa todos os dias e o mesmo período, porque nós estamos em constante mudança, né? Em uhum, aprendizado. Então, quem eu sou hoje não é quem eu vou ser amanhã, porque eu tenho uhum, aprendizados novos e diferentes em relação a isso. E tem que achar alguma coisa que goste. E hoje te dá mais prazer isso. Isso é o mais importante, se respeitar. E essa questão entra com a questão do mindfulness, entra com a questão geral. Tu falaste ali da psicologia, é o se conhecer. Porque eu vou saber a minha limitação. Eu vou saber até onde eu posso ir. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu acho que também um pouco, né, similar. Eu era apaixonada, gosto muito de Muay Thai, né? Fiz por algum tempo, enfim, gostava, só que depois algumas questões até de tempo, tive que dar uma parada e tal. E agora eu fui para musculação assim meio contrariada, assim, sabe? Eu digo, não era uma coisa muito prazerosa, mas para mim eu sabia que era importante. Então, eu até comecei a questionar, volto pro Muay Thai, não volto, mas eu vi que tinha uma questão de limitação de joelho, fiquei meio assim, se eu voltar, eu sei que eu vou detonar, vale a pena, não vale, coloquei na balança, né? Apesar de saber que é extremamente prazeroso para mim o Muay Thai, mas eu meio que coloquei na balança e por enquanto acho que eu vou continuar na musculação, assim. Acho que a vantagem é maior. Mas assim, eu fiz 2 processos desse autoconhecimento,
de entender essa forma. E antes eu dizia, nossa, eu tenho que ir 3, 4, 5 vezes por semana, porque eu vou todos os dias. Eu acabava não indo nenhum, sabe? Começa por aí. Eu ia um dia, daí depois não ia, depois dava preguiça. E o meu perfil, como não é algo extremamente prazeroso, eu preciso tornar isso prazeroso, né? Então, como é que eu posso fazer? Duas coisas. Que seja um pouco melhor para eu ir para academia, que me motive um pouco mais. Bom, companhia. Então, eu sei que tem alguém que depende de mim, que na realidade, se eu não for, a pessoa não vai, se a pessoa não vai, eu também não vou. Então, uma puxa a outra. Então, meio que daí a gente vai, né? Para não fazer E aí, mal para outra. perdão, Thaís, eu te interrompi. Aí a Marilene entra no jogo. Aí a Ah, Marilene entra no jogo. a mãe, legal, olha aí, a mãe da Thaís tem a companhia, né? E o teu esposo também, né? Vai em Ele alguns vai em outro horários. horário, mas ele também vai. Uhum. Que depois que a gente começou, né, que eu comecei esse processo, eu disse assim, vou lá, vou ver pra academia e tal. Eu ia primeiro fazer só eu e a mãe, né? Que daí os nossos horários combinam, assim, nós vamos fazendo. Daí ele disse assim, tenta ver lá se 3 pessoas. Opa, né? Então já foi um incentivo também, né? Então agora, a gente faz um ano, 2 anos ali que a gente já tá, né? Dentro do nosso perfil, a gente vai conseguindo ir e fazendo a musculação certinha. Ainda tinha um pouco de vez em quando, de ver de procrastinação, ou ia assim meio naquela, né? Daí a gente até, eu não tô sabendo fazer os exercícios direito, eu gostaria de estar potencializando, porque tu vai lá, às vezes tu sabe, mas não sabe, sabe? Tipo, tem toda aquela questão assim de, e o peso, quantos quilos, quantos não quilos, e tu não via diferença, né? Desculpa. Então, eu digo, bom, então para isso, e eu fui perdendo a motivação. Eu digo, opa, tem alguma coisa que não tá certa no meio desse caminho. Então, fui vendo, bom, então, como é que a gente pode potencializar? O que eu posso fazer para isso? Procuramos um personal. Então, para ter mais uma motivação, para conseguir. E agora é super leve. Com o personal é divertido, a gente ri, a gente faz, mostra o exercício, tu tem consciência do teu corpo, porque ele explica. Então, parece que agora, para mim, faz mais sentido o exercício. Então, eu acho que isso também, é por isso que eu falo da importância do autoconhecimento. Eu, Thaís, funciono tendo que saber um pouco como funciona aquilo. Porque tu me diz, Thaís, ergue, sei lá, tantos quilos 5 vezes, tá? Tá, mas e aí? Qual músculo? O que eu tenho que fazer? Onde é que eu tenho que sentir? Não fazia muito sentido. Entende? Isso, nossa, Thaís, faz muita diferença, né? Como tu disse, assim, até a musculação, a maioria das pessoas não gosta, né, de fazer. Mas ela entendendo, às vezes, nem só a questão do exercício propriamente dito, mas ela entendendo os benefícios que a musculação, por exemplo, faz para a saúde da pessoa, né, de ganho de massa magra, de melhora na questão do sono, melhora na questão de, como a gente comentou ali, do humor, né, são várias substâncias que liberam ali, e principalmente a questão da postura, várias questões realmente que fazem total diferença, né, para quem pratica. Eu tive uma experiência, eu ajudei um profissional de educação física a fazer avaliações de 300 profissionais de uma empresa da área de cargo de chefia, e eu apenas imputava os dados e esse profissional fazia a avaliação. E era assim, perceptível. 70, 80%, vou botar 70, tá? Para ser comedido, assim. 70, 75% das pessoas que praticam esporte, algum tipo de esporte, eles tinham menos reclamação de dor, estavam assim mais leves, tranquilos e uma postura melhor, só nesses 3 aspectos, tá?
com pessoas que não faziam esse esporte, relatos de estresse muito forte, relatos de dores muito fortes, né? Ósseas, musculares, de problema de saúde. Não que quem fazia o esporte não tinha problemas, mas era uma reclamação mais... não tinha tanta reclamação, assim, tá? Dona Marilene, e faz bem para a senhora o exercício? A senhora sentiu diferença? Vamos ver se a Marilene... A Raquel faz algum exercício? Olha, eu faço, junto com a Thaís, aquilo que ela colocou, uma motiva a outra. Então, a gente combinou, por exemplo, os horários que a gente esteja livre para poder participar. E agora, com o personal, é outra situação. Aquilo que a Thaís falou também, que é mais, a gente fica, é mais prazeroso, a gente sabe o que faz cada exercício, a pessoa explica, a pessoa motiva, a gente brinca, a gente, às vezes, assim, esse exercício eu não quero fazer. Vai fazer, sim. A mãe é meio rebelde, Ali. É rebelde nas aulas. Né? Então, eu acho assim que o esporte, principalmente, não é para a questão de fazer alguma atividade para competir, para fazer alguma coisa. O mais importante é um benefício para a saúde. E para o cérebro, gente, vem a questão da a endorfina, né? Aquilo que foi falado, os hormônios que nos dê a felicidade, a alegria de saber que está fazendo alguma coisa em prol da saúde. Isso também a gente agrega muito. E o autoconhecimento, saber o porquê que a gente está fazendo aquilo. Que legal, Marilene. Então, o esporte, por exemplo, assim, para a questão de saúde, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Aquilo que já foi comentado, e mais assim, uma caminhada, Boa. Né? Por exemplo, estar em contato com a natureza, né? Que é muito importante. A questão com amigos, né? Boa. Também é muito bom. Questão, assim, a leitura, filmes, e pensa o melhor, o mais completo, que, segundo os especialistas, eles falam que a leitura, os livros, ele é um esporte mais completo, um dos mais completos, sim, que o cérebro, ele utiliza muito mais neurônios para poder fazer. Então, assim, eu também me... Cérebro. Ei. Daí é o exercício do cérebro, né? Exercício do cérebro, né? Que eu me surpreendi também com aquilo, sabe? Até a gente sabia que leitura é muito conhecimento, é prazer, é lazer, é tudo, né? O que a gente faz. Mas é como um exercício para o cérebro, né? Para os neurônios se manterem na ativa. A gente gasta energia lendo, estudando, né? Exatamente. E justamente fala a questão do cérebro, mas o que é bom para fazer exercício, tá? E o que chama um pouco da nossa atenção. E assim, tanto exercício para o cérebro, para o corpo, para tudo. Mas é a questão, nós somos criados para resolver problemas, né? Existe toda uma questão... até dos primatas ali, né, de toda uma questão de evolução. Então, resolver problemas nos mobiliza. Então, de repente, daí a gente pode utilizar isso, que nem a mãe falou ali na questão da leitura e tal. Por quê? Porque daí tu desenvolve várias áreas e vai ali fazendo as conexões. Mas no exercício o físico, a gente pode pensar também como é que a gente pode colocar isso para desenvolver problemas, né? Da onde? Mas, assim, os desafios. Por que tem atletas de alta performance? Porque quer resolver aquele problema. Tipo, eu vou me desafiar, eu vou colocar aquele objetivo, não, mas aquilo lá. Então, inconsciente é um problema que ele tem que resolver. E ele vai se motivar para aquilo. Entende? Então, a gente é uma outra forma
que nós temos também de nos motivarmos a nos exercitar. Colocar os objetivos. Ou tem gente que, né, vamos brincar aqui, colocar uma foto na frente da geladeira. É um objetivo, né, claro. te motivar. Então, eu tenho esse objetivo. É um problema que eu tenho que resolver, porque eu não tô com o corpo como eu gostaria. Então, beleza, então eu vou cuidar. Claro que eu falando de uma maneira bem genérica, mas é como o nosso cérebro funciona em relação a isso. E nós temos que buscar formas e estratégias para isso acontecer. Entende? Eu acho que essa é a grande sacada para nós nos mantermos no exercício. Perfeito. Entender o que nos faz bem, o que nos movimenta, o que nos motiva, onde eu coloco aquele desafio, né? Que uns chamam de problema, outros de desafio. Eu prefiro chamar de desafio. Eu acho que desafio é uma coisa mais leve para o meu cérebro, né? Problema parece que eu não consigo resolver. Desafio eu acho que é mais legal. Então, quais os desafios? Perfeito. Acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar. O Raquel, Sandra, fiquem à vontade também, viu? Se quiserem, né, colocar um pouquinho da percepção de vocês, do que vocês praticam ou não praticam, né? Ou gostam dessas questões, fiquem bem à vontade. Na verdade, eu tenho um problema grande, que é meu excesso de desculpas. Então, eu sempre tenho uma desculpa maior, alguma coisa para poder não fazer exercício. Eu até começo em casa mesmo, eu faço só o que eu gosto, eu faço alguma coisa, faço 15 dias, umas 3 vezes por semana, e aí na outra semana já não faço mais e já desisto também. Então, antes de tudo, não é nem questão de motivação, acho que é disciplina mesmo, que é o essencial que me falta. E até porque aqui, já tentei fazer academia, mas elas são diferentes das academias que eu encontrei aí no Brasil. No Brasil, a gente tem aquele hábito de sempre tem um personal ou um semi-personal ou algum instrutor dentro da academia que vai lá, te ajuda, te ensina a fazer exercício, te passa os exercícios para os teus objetivos, que isso eu acho que é fundamental. E aqui não, aqui tu vai, tu te inscreve na academia, tu entra, muda e sai calado. Tu faz o exercício sozinho, tu pode estar fazendo todo errado, tu pode estar arrebentando teus músculos, te ferrando a saúde mais ainda e ninguém vai te falar nada. Ou tu paga um profissional, né, tu paga um personal também. Então, aí por isso que eu digo, é excesso de desculpa mesmo, porque eu ainda não encontrei o que eu gosto de fazer aqui também. Então, no inverno a gente até faz, eu e meu marido, a gente até faz bastante exercício, a gente vai bastante para a montanha para fazer snowboarding, que a gente aprendeu a fazer e gostou, mas no verão não tem neve, né? Então a gente não consegue aproveitar. E faz exercício de fim de semana, né? Uma bicicleta, caminha bastante, ainda bem que eu tenho uma vizinha, pelo menos aqui, que ela puxa a gente umas 3 vezes por semana, pelo menos, ela bate na porta e nos arranca de casa para caminhar. Então já ajuda um pouco, né? Mas eu sinto falta, assim, de exercício mais intenso, mais objetivado mesmo, mais uma musculação para alcançar o objetivo mesmo, alcançar o corpo melhor, saúde, tudo, né? Então, obrigado, Raquel, obrigado. Não, bem bacana. E do que tu comenta, eu acho que a Thaís coloca muito bem, né? Talvez essa ideia de criar desafios e de orientação, de uma pessoa que também possa motivar, né? Um professor que também vai, obviamente, explicar, mas ele vai te colocar, não, vamos buscar esses objetivos juntos e tal, e eu acredito que com o tempo a gente tem essas possibilidades, com o tempo vai encontrando isso, né? Do grupo de corrida, bacana que a gente acaba tendo muito dessas questões que tu comentaste, Thaís, das parcerias, né? A gente tem, às vezes, não tá a fim de ir, mas vai por causa do amigo, da amiga, nem às vezes o professor lá, que né? Mas é um amiga que vai junto, enfim, acaba motivando, e a gente sente que também há para quem faz com mais assiduidade, ele vê benefícios e sente os benefícios mais rapidamente. Isso acaba também
motivando, né, para que, opa, me senti bem, então eu vou. Boa, daí parou um tempo, sentiu que não tá legal, mas lembrou o tempo que corria, que fazia bem quando eu corria. Então, isso também é uma questão, assim, que tem muito, a gente percebe que tem, né, isso. Fica à vontade. Não. Eu ia dizer o seguinte, o primeiro passo que eu diria para Raquel, nessa fala dela, eu diria o seguinte, te respeita. Porque o que ela me falou, eu sei que ela tem outros objetivos, outras formas, que de repente, eu queria fazer musculação, beleza. Mas, gente, primeiro que ela é uma atleta sazonal, né? Tipo, no atleta de inverno, que aqui para nós é muito mais difícil, né? Que a gente gosta de fazer exercício no verão do que no inverno. Então ela já tá fazendo mais difícil para mim, né? Que é sair no inverno se exercitar. E segundo, hoje ela já faz, tipo, pelo menos, tudo bem que tem alguém que puxe ela, mas 3 vezes por semana, Raquel, tu fazer um exercício, fazer né, andar de bicicleta, fazer alguma coisa assim, já é algo interessante. Que bom que isso, pelo menos isso já consegue fazer. Já é uma grande coisa. Eu vejo dessa forma. Então, é aquela velha questão, se fazer um carinho, sabe? Dizer, tá tudo bem, calma, porque senão a gente sempre fica querendo o mais, tá sempre insatisfeito, nada tá bom, e daqui a pouco diz, não vou mais fazer mais nada. Não é. Nós temos também que enxergar aquilo que nós já estamos fazendo. Isso é o carinho, isso é ficar feliz com o que a gente já está fazendo. Isso eu concordo também, mas eu acho que a gente acaba se frustrando um pouco também, porque quando eu fazia exercício para emagrecer, é muito mais desafiador tu conseguir atingir esse objetivo, ainda mais depois de uma certa idade, né? E aí eu fico frustrada e tipo já jogo tudo para cima, né? Eu lembro o ano passado que a gente no verão, eu e meu marido, a gente saiu andar de bike todo dia. Ele subia na balança, depois de uma semana, foi 5 quilos a menos, em uma semana, e a gente comendo assim, respeitando comida, tudo. Eu fui subir na balança, ela ficou lá estacionadinha. Então, daí tu acaba te frustrando também, né? Então, acho que é se entender também, se entender as próprias limitações, né? Que eu acho que é o mais desafiador ainda. Mas não é justo, né? Tu olha com quem tu tava falando, com um homem. O homem perde peso muito mais rápido. Também não. Frustra, né? Tem essas questões, né, de cada corpo corresponde de uma forma, né, e realmente são metabolismos diferentes, né, performances diferentes, e é isso, Raquel e Thaís, que vocês comentam, é bem importante, às vezes tem um perigo, assim, claro que a gente está muito próximo de alguém e a gente faz um comparativo, né? Esse comparativo, ele também em determinados momentos não são interessantes, é claro, depende muito de cada um, depende dos objetivos de cada um, mas isso também é algo que leva as pessoas a acabarem deixando de continuar de fazer um programa, um exercício, alguma coisa que às vezes gosta no início, mas com o tempo acaba se frustrando nesse sentido, né? Thaís, a gente assim estendi um pouquinho mais, que a gente começou um pouquinho depois também, mas muito legal o nosso assunto, acho que a gente ficaria assim horas e horas conversando sobre isso, porque é algo que tem muito a ser explorado, e tu trouxe assim um conteúdo riquíssimo para todos nós, né? Eu acho que foi um momento assim para a gente que está aqui presente maravilhoso, e para quem vai agora nos escutar, vai aproveitar muito, muito mesmo. Eu fico à vontade, se tu quiseres, né, falar um pouquinho mais, e principalmente tuas considerações aí para a gente se encaminhando para o fim, né, do nosso encontro. Também deixo aí um agradecimento a Marilene, ao Raquel, ao Luca e a Sandra, que esteve aqui conosco aí um bom tempo. Uhum. Então, na realidade, eu disse assim, eu tenho ainda um monte de coisa para falar, né, que eu tinha preparado, né, então a gente vai conversando, enfim, mas porque os exercícios, eles têm benefício imediato, só para fazer um fechamento, para não deixar, né,
que a gente falou bastante em benefícios imediatos, analgesia, sem então anestesiar, né? Euforia e bem-estar. Então, ele seria um opioide natural, né? Então, a gente não precisa usar, eu vou brincar assim, usar tóxicos, né? Porque já temos aí um benefício, né? Um opioide natural para isso, né? Posteriores, então ele ajuda a aliviar a questão de ansiedade, né? A questão da prolactina, relaxamento muscular, aumenta o freio parasimpático, então, que é o freio de resposta ao estresse. Eu só estou fazendo alguns tópicos, eu ia até tenho anotado aqui, eu ia falar um pouco mais, mas eu vou deixar só esses tópicos que eu acho importante a gente saber. A médio prazo, então, ele regula o humor, né? O neurônio químico ali, os neurônios do hipocampo. Então, ele vai dar essa regulada no nosso humor. Então, às vezes, a gente tem aqueles picos, é legal. Ele tem aquela questão da recompensa motivador. Então, quando eu começo a ver os resultados, eu começo, então, ele é a longo prazo, né? A médio prazo. Então, a longo prazo, estender a longevidade, né, e melhorar a qualidade de vida. Então, isso eu falo algo bem só os tópicos, porque eu acho que tem muita coisa a discorrer sobre esses assuntos, mas eu acho que não poderia ficar fora dessa nossa conversa esses benefícios. Então, eu me coloco também à disposição, porque, que nem eu disse, né, tem bastante assunto, tem muito material ainda a ser falado. Podem me procurar, né? Se de repente através do Ali quiserem meu contato também nas minhas redes ali, né? Que é Thaís Munaro ou na Munaro Psicologia. Tem algo que também eu trabalho, né? Que dentro daquela técnica que eu falei que é de traumas e memórias, também trabalho na questão do corpo, porque fiz até a formação com o próprio criador, um americano, David Graham, dentro dessa técnica. E eu falei antes, nós temos neurônios, né, em todo o cérebro e em todo o corpo. Então, essa questão de traumas, memórias, às vezes a gente se trava para fazer o exercício, tem alguma coisa, mas a gente também tem alguns traumas ancestrais aí, ancestrais não, desculpa, alguns traumas que nós não lembramos, nós não percebemos. Então, existem técnicas para nós conseguirmos fazer alguns desbloqueios e que potencializa. Mas também, se quiser trocar um bate-papo, quiser trocar uma ideia, enfim, eu me coloco à disposição. Agradeço novamente, então, vocês que estão aqui, ao convite, né? E as pessoas também vão acabar assistindo a live posteriormente. E muito obrigada por tudo e é o momento de vocês. Eu coloquei o teu Instagram aqui nas nossas mensagens. A Thaís vai estar convidada já, né? A gente vai organizar aí o segundo, terceiro encontro aí contigo. Vamos explorar esses temas que são muito importantes a gente, né, conversar sobre eles, entender. Então, acho que vai ser extremamente proveitoso para todos nós. Obrigado também de coração aí por né, você ter aceito esse convite. Com certeza, e quem né, precisar desse bate-papo, quiser o contato da Thaís, só me pedir que eu estaria à disposição para informar. Marilene, Raquel, obrigado aí pela presença de vocês, né? Luca, brigadão também, filhão, tá? Filhão sempre parceiro. Só para vocês terem uma ideia, Luca participou comigo das provas quando ele tinha 10 anos de idade, ele ia junto comigo só para me ver correr, para ver eu correndo lá. Então ele foi dos 9, 8, 9, maratona que durava, que tu ainda não corria tanto, era 4 horas e tal. Nossa. Eu lembro mesmo. Já tá no Mas sangue, né, era legal, já o clima acompanhava a força. Daí ele ia só, depois ele acabou não curtindo correr, assim, ficou um bom tempo sem correr. Aí depois de adulto e tal, agora tá né, descobrindo esse esporte. Aí, gente, quero agradecer né, de todos vocês aí presentes. Raquel, prazer te conhecer aí, pô, lá do Canadá e aí com a gente. Meu Marilene, que foi muito, muito legal aí de te conhecer na academia, né? A Thaís também aí, que eu te conheci lá.
Eu deixo um abraço para todos e se cuidem, né, nesse momento também que a gente passou aí, tão 2, 3 semanas assim difíceis, pesadas, todo mundo foi afetado de alguma forma, né? Então a gente ter esses momentos para a gente falar de coisas boas também, dar uma aliviada no estresse. E também isso é importante, né? Eu digo, é outro que a gente podia falar muito sobre esses outros assuntos também, né? A importância também de ter esses momentos do exercício também para poder relaxar pro estresse e tudo mais. Mas daí fica para a próxima. Fica para a próxima, né? Ai, tem tanta coisa bacana para falar sobre isso. Verdade. Gente, um abração grande. Deixo um forte abraço e até a próxima. Aí a gente se encontra, tá bom? Obrigada e até mais. Abração. Tchau. Tchau. Isso aí, que parei a gravação.